Bora, obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu queria começar dando uma esquentada aqui, até porque a primeira vez que eu venho para o norte eu fico com frio, tá? O ar-condicionado está bastante gelado aqui. É, eu queria começar, até para dar essa mexida aqui, por mais que a gente fique num ambiente muito técnico, sempre vai permanecer assim na minha apresentação, mas fazendo perguntas e vou pedir para cada um e cada uma levantar as mãos conforme eu vou perguntando, pode ser? Quem aqui conhece algum estado, pode ser um, da região sul do Brasil? Levanta a mão, por favor. Quem conhece todos os estados do sul do Brasil? Quem conhece algum estado do sudeste do Brasil? Todos. Quem conhece algum estado do nordeste do Brasil? Quem conhece todos os 9 estados do nordeste do Brasil? Quem conhece algum estado do centro-oeste do Brasil? Quem conhece todos do centro-oeste? Quem conhece algum estado do norte do Brasil? E quem conhece todos os estados do norte do Brasil? Alguém aqui conhece todos os estados do Brasil? Pode levantar a mão. Última leva de perguntas. Depois a gente vai ter muito o que conversar, pelo jeito. Última leva de perguntas. Quem aqui conhece algum país da América do Sul? E dessa vez, se você conhece qualquer país da América do Sul, levanta a sua mão e segura ela, tá? Eu vou pedir para... Obrigado. Vou pedir para quem conhece a Argentina baixar a mão. Quem conhece o Chile, baixar a mão. Quem conhece o Uruguai, baixar a mão. Quem conhece todos os países da América do Sul? Levanta a mão. E assim, conhecer não é só fazer o que eu fiz hoje, que eu deixei meu filho na escola dele em Brasília, peguei um avião e estou aqui em Manaus. É conhecer minimamente. É isso. Eu sei que todo mundo entendeu. Minimamente. Não é só sai do aeroporto, vai para um evento num lugar idêntico, né? Tipo um hotel, enfim, um local, passa o dia inteiro nesse local e volta, né? É conhecer. E eu sei que todo mundo que levantou a mão, e eu agradeço muito, muito vocês por terem feito isso, até para dar uma animada, entender o que eu quis dizer. Eu conheço todos os estados do Brasil, e aí conheço. E conheço todos os países da América do Sul, e conheço. Mas, ao mesmo tempo, eu não conheço. E por mais que essa frase soe meio clichê, se você parecia que ele ia chegar lá, né? O que eu quero dizer com isso? Por mais que eu viaje muito, 10 dias atrás eu estava em Rondônia, hoje eu estou aqui em Manaus, ontem eu estava no Palácio do Planalto recebendo, junto com a comitiva, é óbvio, não era a única pessoa, né? Recebendo o presidente do Equador, também um país extraordinário aqui na América do Sul. Por mais que eu viaje muito, conheça muito, eu sempre volto para minha casa, no caso Brasília. E aí eu chego em Brasília e eu peço um Uber. Nos últimos 10 anos, né? 11 anos atrás não existia Uber. Peço um Uber. E aí eu chego em casa. Se eu chego em casa, dependendo do horário, não tiver coisa para eu comer em casa, ou tem, mas eu tô com preguiça de comer o que eu tenho em casa, eu abro o iFood. E independente do horário, algum restaurante vai fazer o que eu quero comer. Mas essa não é a realidade de todos os locais que eu conheço, nem de longe, que eu estou falando da capital do Brasil, a terceira maior cidade do Brasil. Só Rio de Janeiro, capital, e São Paulo, capital, tem mais gente vivendo do que Brasília. E quando você vai para a fronteira do Brasil, e o que eu vou falar agora é verdade para quando você só atravessa a fronteira, quando você vai para a fronteira dos nossos vizinhos, né, a dupla fronteira, aí não é verdade mesmo, pessoal. Não é assim em Guajará-Mirim, Rondônia. Não é assim no Oiapoque, no Amapá. Não é assim no Jaguarão, Rio Grande do Sul, ou Dionísio Cerqueira, Santa Catarina, que eu também conheço. Não é assim na fronteira, mesmo quando é o caso da capital, tipo Curitiba, cidade da minha esposa. Então, viajar muito ajuda, mas não é o suficiente. Por que eu começo com isso, para além do que eu já deixei claro, que é dar uma esquentada
depois de conteúdo muito rico que a gente recebeu aqui dos dois que me antecederam. É porque eu vou falar para vocês, e eu já ocupei 3 minutos, eu não vou precisar dos 27 que me restam, eu vou contar para vocês o que a gente tem feito nos últimos 2 anos e quase 9 meses no Ministério do Planejamento e Orçamento, nisso aqui, nas rotas de integração sul-americana. Mas isso aqui é fruto de muita viagem? Sim. Muita bagagem prévia? Sim. Muita leitura do que foi feito antes? Sim. Ninguém inventa nada, né? Mas muita escuta de quem está lá todo dia, de quem não volta para Brasília. Por mais que eu viaje muito, eu reforço, e eu viajo muito, eu sempre volto. E quem está na fronteira não volta, a fronteira é a casa dessa pessoa. Então, ouvir o que interessa para essa pessoa é absolutamente fundamental. Se você não vai atender algo e você é do setor público, do executivo, você tem que ter uma boa razão para explicar por que você não vai fazer algo. Seja para a sociedade desorganizada, seja para a sociedade organizada, seja para o capitalista, o empresário que está ali, seja para o sindicato dos trabalhadores que está ali, seja para quem for, ele espera que você execute um problema que ele sabe que é um problema. Ele está lá todo dia. Você pisa aqui no Amazonas, as pessoas te falam da BR-319. Independente de você achar que faz sentido ou não, todo mundo ao seu redor aqui vai falar disso. Todo mundo. Não fazer é do jogo, mas você tem que ter mais do que apenas as questões técnicas para não fazer. Isso vale para 319, isso vale para qualquer outra obra de infraestrutura. E agora eu vou aportando no que eu vim aqui fazer. Com isso, eu quero agradecer o convite do Tribunal de Contas aqui do Estado do Amazonas, do IBRAOP. Quero agradecer a companhia do deputado estadual deste estado, Sinésio Campos, que aqui gentilmente acompanha. Obrigado, Sinésio, por estar aqui. Está aqui, grande defensor de uma parte importante desse trabalho. E mencionar, conforme a gente vai aportando nisso aqui, que eu estou com muita alegria. Primeiro, porque Tribunal de Contas é o meu universo de interesse como pesquisador acadêmico. Eu estou servidor público, mas eu não sou servidor público. Eu nunca fiz um concurso público na minha vida. E até começar a trabalhar no governo federal no dia 1 de janeiro, como diz o meu filho, 1 de janeiro de 2023, eu nunca tinha trabalhado no setor público. Eu era professor da FGV de São Paulo, dava aula no curso de Administração Pública, em graduação, um curso em que eu obtive o mestrado e a minha tese de doutorado. Minha tese é sobre o TCU, e eu também pesquisei controle de contas quando eu passei um período em Nova York, na Universidade de Colômbia, ganhando um processo seletivo para estar lá. E aí eu tive essa transição foi muito interessante. Por quê? Eu saí de uma coisa que é o modelinho de políticas públicas, como é que se formula, os problemas, tal, isso aquilo que eu tinha que dar para jovens de 18, 19 anos, que é muito rico, que você está cansado de falar aquilo pela 89ª vez, mas a pessoa nunca ouviu. Ela está ouvindo pela primeira. Isso é muito interessante. E que torna a vida viva, né? Mas eu estava especialmente cansado de ter interação, e agora eu vou dizer muito respeitosamente, eu estava especialmente cansado de ter interação com consultores, vocês vão entender o que eu vou falar agora, com consultores que vinham com tudo pronto como era para fazer, mas nunca tinham feito. Vocês já viram isso? Tem até um meme assim nas redes sociais de aprenda a ficar rico, aí você vai ver o cara não é rico. Então como é que ele vai te ensinar a ser rico? Certo? E eu ficava assim, puxa, mas o cara nunca botou a mão na massa e ele sabe tudo. Eu não quero ser esse cara. E agora eu tenho a chance de errar e ver como é difícil fazer com a minha equipe abnegada de servidoras e servidores, ver como é difícil fazer na prática esse diálogo intrafederal, na prática esse diálogo com o Congresso Nacional e na prática esse diálogo com a sociedade at large. Isso tem sido muito enriquecedor do ponto de vista intelectual. Vamos para as rotas de integração sul-americana? Elas começaram nesse dia aqui, no dia 30 de maio de 2023,
todos os presidentes que eram presidentes em 30 de maio de 2023 estiveram fisicamente juntos. A única exceção foi a Dina Boluarte, que era e ainda é a presidenta do Peru. Ela não estava possibilitada constitucionalmente a sair do Peru, mandou o ministro de Relações Exteriores dela. Com exceção dela, todos os outros estavam aí. E todos aceitaram estar aí. Todo mundo sabia quem estava vindo. E ninguém fez objeção de não estar aí. Por que isso aqui foi mind-blowing para mim e para o nosso time? Por duas razões. A primeira, que é uma reunião de condomínio atípica. E isso é uma lástima. Porque foi apenas a terceira vez na história da América do Sul que isso aqui aconteceu. E a América do Sul está desse jeito desde a Pangeia, né? E só teve 3 vezes. E as 3 foram nesse século. A primeira foi no ano 1 desse século, o ano 2000, presidente Fernando Henrique Cardoso. A segunda já foi com o Lula, e a terceira, aqui com o Lula, dá para ver que ele está no meio. Ele está no meio, e o topo desse slide chama Consenso de Brasília, porque foi em Brasília, ele que recebeu, e consenso porque, agora não, porque eu estou falando, mas depois joga no Google. Joga no Google, Consenso de Brasília é um texto que todos os presidentes assinaram. E essa foi a segunda razão de por que isso aqui mexeu tanto com o nosso imaginário. Porque todos eles toparam voltar a fazer esforços conjuntos para a infraestrutura do continente. Isso foi aquele momento eureka, de caramba, a gente tem uma área de atuação agora política maior do que a gente tinha antes disso aqui acontecer. Aí a gente teve a primeira ideia. Aquilo foi 30 de maio, 6 dias depois, 31 de maio, mais 5 dias de junho, a ministra Simone Tebet instituiu um comitê dentro do Ministério, dando para a nossa secretaria o comando desse comitê para o livre pensar sobre integração sul-americana. Tudo isso que está nessa lâmina só ficou público depois. Enquanto a gente estava fazendo, a gente não sabia o que a gente ia terminar fazendo. Mas era um comitê de livre pensar. Aí volta para aquele esqueminha da política pública e tal. Não vou entediá-los com isso. Mais do que eu sou um tarado nesse assunto. Aí a gente ouviu cada um e cada uma dos secretários estaduais dos 11 estados brasileiros que fazem fronteira com a América do Sul. Lembra aquele negócio de viajar, mas eu sempre volto? O cara que está lá, como o cara que está aqui no Amazonas, ele está aqui no Amazonas todos os dias. Ele necessariamente vai saber mais do que eu, mesmo eu conhecendo um bocadão aqui do Amazonas. Quem está aqui todo dia sabe mais do que eu. O Sinésio sabe mais do que eu. Então, a gente ouviu os 11 estados de fronteira. E para todos eles a gente fez a mesma pergunta. E a gente recebeu um tesouro. E conforme a gente fazia as reuniões, a gente começou a receber um segundo tesouro, que a gente não tinha pedido. Mas conforme a gente começou a receber, a gente passou a pedir. O primeiro tesouro, que era o que a gente pediu, foi como que está a sua relação de infraestrutura multimodal com o seu vizinho. Seja o seu vizinho Suriname, no caso do Amapá e do Pará, seja o seu vizinho Uruguai ou Argentina, no caso do Rio Grande do Sul. É o seu vizinho. Como que está a sua relação? E eles nos trouxeram uma relação muito complexa, muito rica de como que estava. Hidrovia, porto, aeroporto, rodovia, ferrovia, onde cabe, né? Claro. Mas sem que a gente tivesse pedido, nas primeiras reuniões todos começaram a entregar um segundo tesouro, que foi esse que a gente começou a pedir também, que é o quê? O primeiro tesouro foi do hardware, a foto da infraestrutura. O segundo foi o do software. O camarada começava a dizer assim, João e time, a gente tem a rodovia, ou a ponte, ou whatever. A gente tem aqui o modal. Tem. Mas a gente não tem a aduana da Receita Federal. Como é que faz comércio exterior sem a aduana da Receita Federal? Ou a gente tem a infraestrutura, tem a aduana da Receita Federal, mas nós não temos Polícia Federal. É muito inseguro ali. Ou não temos Polícia Rodoviária Federal. Ou não temos Anvisa. Não temos Vigiagro para questões fitossanitárias, etc, etc.
a gente começou a ver que não basta só... Veja que assim, é assim que vai, né? A questão da infraestrutura é chave. Sem a ponte, para que você vai precisar de todo esse aparato estatal, certo? Mas só a ponte não é o suficiente. E aí a gente vai e volta nessa estratégia que a gente tem passado no Brasil, especialmente nos últimos 10 anos, em que os continuados ajustes fiscais foram principalmente no poder executivo. Isso é verdade também no regional, né, estados e municípios. Deixa o judiciário muito mais solto, em termos relativos, o legislativo um pouco mais também, e aperta no executivo. A atração de cérebros fica mais difícil, é mais difícil você convencer uma pessoa a trabalhar muito, ser super controlada e receber pouco em termos relativos do que controlar quem está fazendo. E veja, é alguém que fez uma tese de doutorado sobre o TCU de uma perspectiva positiva, falando. E aí a gente entrou numa situação que é, puxa, mas a gente vai precisar ter mais braços estatais para viabilizar isso aqui. E viabilizar isso aqui é tão somente fazer cumprir o artigo 4º, parágrafo único da Constituição do nosso país. Qualquer que seja a edição que você tiver da Constituição, inclusive nenhuma, se você baixá-la no celular agora, vai estar na primeira página. É o artigo 4º, parágrafo único. É um dever constitucional fazermos integração com quem é nosso vizinho. O nosso vizinho sempre vai estar aí. O nome pode mudar. Daqui a 1000 anos, sei lá, a Argentina pode ter um nome melhor, Botafogo, por exemplo. Botafoguense falando, é claro. O Chile vai estar lá. Ele pode mudar o nome, mas ele vai estar lá. O Equador vai estar lá e o Brasil vai estar aqui. Então a gente tem a necessidade de se integrar. A gente puxou com essas reuniões esses dois tesouros, atualizamos todos os erros do passado, também não clichê, se for para errar, e obviamente que erraremos, que sejam erros novos, para não ser erro velho. Então a gente olhou o que foi feito da IRSA, ninguém precisa checar isso agora, só falando para dever de ofício. O que foi a IRSA no ano 2000, o que foi a COSIPLAN no ano 2009. Então a gente foi verificar o que foi isso. Atualizamos para as rotas de integração sul-americana. Isso teve a chancela do presidente da República. A partir do momento que ele deu a chancela, virou um projeto de escala federal. Esse era o desenho que a gente apresentou para ele. Quando ele deu o sinal verde, ele deu o sinal verde para esse desenho. E ele deu 2 comandos. O primeiro, que a gente esperava que ele desse, verificar com os países da América do Sul se esses traçados que nós ouvimos dos estados brasileiros fazia sentido para os países sul-americanos também. E o segundo era música também para os nossos ouvidos. Conhecer os territórios e levar o que for possível da burocracia para conhecer e ver com os próprios olhos como que se dá essa integração do nosso continente. O papel do Ministério do Planejamento e Orçamento nesse sentido é estratégico. Por quê? 2 pontos. O primeiro, não existia o ministério em que eu trabalho nos 4 anos anteriores, ele tinha sido extinto. As 2 últimas apresentações mencionaram a importância do planejamento. Não existia Ministério do Planejamento entre janeiro de 19 e dezembro de 22. Ele existe desde 61, primeiro-ministro do Planejamento do Brasil, Celso Furtado, passou por todos os governos brasileiros, ditadura militar inclusive, redemocratização, diferentes homens e mulheres foram ministros e ministras, mas ninguém foi porque o ministério foi extinto antes. Então, a recuperação dele foi muito importante para você dotar instrumentos de planejamento. Afinal, planejamento é importante, né? E o segundo ponto é o seguinte, na hora em que a gente conversa com as comunidades epistêmicas, elas se comportam como elas devem se comportar. Quando você vai conversar com o Ministério dos Transportes, não tem nada mais importante do que rodovia e ferrovia. Porque é isso que ele faz. Rodovia e ferrovia. Você vai conversar com o Ministério de Portos e Aeroportos, nada é mais importante do que hidrovia, porto e aeroporto. Porque é isso que ele faz. Quando você vai conversar com o Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima, e aí vai, cada comunidade epistêmica, como são vocês, como somos nós, você acorda e vai dormir pensando no seu assunto. Nada é mais importante do que o Botafogo, por exemplo.
Eu vou saber no detalhe o que está acontecendo no Botafogo, no detalhe. Só que o Ministério do Planejamento, por não fazer rodovia, não contratar ferrovia, não contratar dragagem de hidrovia, nós somos agnósticos. Tanto faz quem vai ganhar. O que importa é ter a visão do todo. Estou falando em termos muito simplórios, tá? Para ficar claro. Nós conversamos com todos os ministros de Economia e Obras Públicas de todos os países da América do Sul, da Argentina à Venezuela. E aqui eu me refiro tão somente em ordem alfabética. A Argentina já aqui no governo Milei também, para termos políticos, ficar claro que isso aqui é integração política de Estado. Esse é o desenho final das 5 rotas de integração sul-americana. Essa apresentação já está disponível no site do Ministério. Você é convidado a tirar foto do que você quiser, é óbvio. Você pode fazer o que você quiser, mas depois você pode baixar lá e ver com calma. Ela segue um desenho, que é o seguinte. Cada uma das rotas tem uma cor. A rota 1, Ilha das Guianas, é amarela, 2, lilás, 3 é verde, 4 é vermelha, 5 é azul. Se está colorido é porque está pronto. Já existe. Olha o impacto que isso dá. Ah, mas não precisa fazer... Não, já existe. Se está colorido, existe. Funciona. Pode não funcionar muito bem, pode funcionar muito bem, mas funciona. Você passa de lá para cá. É multimodal. Se está marrom dentro ou fora do Brasil, é porque está em execução. Está sendo feito, com o perdão do gerúndio. E se está preto, dentro ou fora do Brasil, é porque não tem obra, está em nível de projeto. Esse pode ser um projeto antigo, pode ser um projeto novo, mas obra, canteiro, não tem. Certo? Beleza. O que a gente fez mais recentemente, entre o fim de 2024 e concluímos em abril de 2025? A gente ouviu todos os 11 estados brasileiros de fronteira, do Amapá ao Rio Grande do Sul, né? E todos os países da América do Sul, certo? Agora a gente ouviu todos os outros estados brasileiros, os 16 não fronteiriços. Todos, sem exceção, agora fazem parte das rotas de integração sul-americana. Por que isso é importante? Porque, assim como a árvore não sabe que mudou o país, você encosta numa árvore assim, em Tabatinga, aqui no Amazonas, você dá um passo para cá, a árvore do lado está em Letícia, Colômbia. Elas não sabem que elas mudaram de país, é um desenho, é uma invenção nossa. O Rio também não sabe que mudou o estado dentro do Brasil. A rodovia também não, né? Ela está lá. Então, incorporar todos os outros estados brasileiros a esse processo é tão somente trazer essa riqueza intelectual, esse esforço todo que a gente está gastando muito tempo para produzir para todos os países do Brasil. Afinal, somos do governo federal, temos que olhar o todo. A gente incorpora esses estados que estão verdinhos aqui, no mapa que está à esquerda de vocês. As linhas brancas são as de cabotagem. A linha preta, para ter uma cor só, para não parecer que é uma rota 6, é como cada um dos diferentes modais dos 16 estados não fronteiriços se conecta ao dos 11 estados fronteiriços. E aqui são os dois, assim, eu poderia terminar a minha apresentação com esse slide e o próximo. Isso aqui é o que me motiva todo santo dia a fazer o que eu faço todo santo dia, com o imenso custo pessoal de ficar sempre muito distante da família. Isso aqui, pessoal, para quem, não sei se vocês vão lembrar dessa referência que eu vou fazer agora, isso aqui me lembra muito o Boris Kazoy. Isso é uma vergonha. Isso aqui é o comércio intrarregional nos diferentes continentes do planeta em que a gente vive. O que significa comércio intrarregional? Todos os bens e serviços que são produzidos pelas pessoas que vivem na América do Norte e Central, de tudo que é produzido ali todos os dias, 40% disso é consumido ali mesmo. Cortar cabelo, fazer produção de açúcar, trator, do mais sofisticado ao mais básico, o que as pessoas acordam todos os dias para fazer, 40% fica ali mesmo. Olha na Ásia agora.
58%. Agora, dá uma olhada na Europa, 62%. Olha, nossa, como é uma vergonha. Só 15% de tudo que a gente faz aqui todo santo dia, no nosso rolê diário, fica aqui. Então, na hora em que a gente fala, e a gente tem que falar, aproximar o Brasil do resto do mundo, os padrões internacionais, vale para isso aqui também. Nós temos o dever de fazer mais comércio, mais negócios entre nós. Os biomas são os mesmos. Nos vestimos de forma muito parecida, assistimos as mesmas novelas, gostamos de futebol na mesma intensidade. Disputamos o mesmo campeonato. O Botafogo vai jogar contra a LDU do Equador. O São Paulo hoje joga com o Atlético Nacional da Colômbia. Por que então a gente comercializa tão pouco? Por que a gente viaja tão pouco entre nós? Por que a gente gasta tão pouco do nosso dinheiro em bares e restaurantes e hotéis dos nossos vizinhos e vice-versa? É só fazer o que todo mundo faz. Essa é a base principal do nosso trabalho. E a segunda e última base é isso aqui. Aqui mostra o principal destino de exportação de cada uma das 27 unidades federativas do Brasil no século em que a gente está vivendo. No primeiro ano desse século e no ano passado. Gostemos ou não, isso é um fato, tá? O Brasil se transformou em um país que majoritariamente exporta para a China. E onde a China não é o principal destino de exportação, ela é o segundo. Pega, por exemplo, o caso do estado de São Paulo. O segundo maior destino é a China. O que isso quer dizer? Gostemos ou não, entendemos ou não, enfim, since this is a fact, vamos lidar com isso? Vamos amarrar os dois? O anterior e esse aqui? Já que a gente tem um dever constitucional e a gente tem uma obrigação moral de fazer mais comércio com os nossos vizinhos, e quase todos os nossos vizinhos estão voltados ao Pacífico, conforme a gente se aproxima deles, a gente se aproxima do Pacífico, que é o oceano onde fica o país que é o principal comprador das coisas que a gente vende. Então, a gente tem um potencial de ganhar duas vezes. Ganhar por fazer mais negócios com os nossos vizinhos, vendendo mais para eles, comprando mais deles, e conforme a gente se aproxima deles, a gente se aproxima do Oceano Pacífico. Essa é a história dos Estados Unidos, inclusive. Né? A gente conversava isso mais cedo, Sinésio e eu. Estados Unidos começou um país atlântico, né? Eram 13 estados, né? Daí veio o nome, Estados Unidos. George Washington era da Virgínia, Alexander Hamilton, cara da nota de $10, Nova York, Benjamin Franklin, Filadélfia, todo mundo no Atlântico. Ao longo do século XVIII, teve a corrida para o oeste, os filmes de Bang Bang, que todo mundo sabe o que é. Aí eles foram atravessando o país todo até chegar no limite. Aí eles descobriram que tinha o Pacífico lá também. E chegaram na Califórnia, no final do século XIX, né? E aí, no começo do século XX, vem a Califórnia. A música, o cinema, Hollywood fica lá. É um país bioceânico. Ele tem portos dos dois lados. O nosso continente também, né? Fechamos uma carteira de financiamento para apoiar os países sul-americanos que não gozam da mesma situação orçamentária brasileira. Nós temos problemas, eles têm problemas grandes também. A situação fiscal é apertada. Então, a gente consolidou uma carteira com BID, CAF e Fomplata voltados para os nossos vizinhos, BNDES com $3 bilhões para financiar concessões ao setor privado dentro do Brasil. E para fechar aqui, o presidente Lula baixou uma comissão interministerial de infraestrutura para lidar com esses assuntos, naqueles em que envolve questões mais idiosincráticas. Isso aqui também é um aprendizado com o que veio antes da gente. Se vocês jogarem no Google, vocês vão ver que já teve uma comissão exatamente com este nome, que existiu do ano 2000 ao final de 2018. Diferentes governos, portanto, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma e Temer. Eram somente 4 ministérios.
só de infraestrutura. Mas nós incorporamos na nova comissão os de infraestrutura, é claro, esse é o nome da comissão, mas também Ministério de Justiça e Segurança Pública. Polícia Federal está lá, Polícia Rodoviária Federal está lá. Incorporamos o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Ministério de Ciência e Tecnologia, universidades. Você tem uma miríade de temas que envolvem integração sul-americana e todas essas comunidades epistêmicas têm insights que nós não vamos ter sozinhos, né? Apresentamos à Câmara dos Deputados na semana passada, ao Senado 2 semanas atrás, ao Senado Federal foi na semana passada, terça-feira. O que tem de obras do novo PAC? Parece um numerão, caramba, são 190. Uma parte grande disso são IP4s, que são portos pequenos de fluxo de passageiros, notadamente aqui na região amazônica. Quando você vê 65 rodovias, você pensa que são 65 rodovias mesmo, mas às vezes são trechos dentro de rodovias. Uma parte disso, inclusive, é concessão ao setor privado, como a já supramencionada concessão da 364 em Rondônia, de Vilhena a Porto Velho. Os destaques estratégicos, a apresentação está no site do Ministério, não vou entediá-los com isso. E aí a gente vai rota a rota. Eu quero só usar a rota 1 para relembrar vocês do que vocês verão se vocês mantiverem esse interesse depois. Se está colorido, no caso da rota 1, ela é amarela. Se está colorido, é porque existe, está pronto. Deixa isso assimilar dentro de você. Você vai ver que tem muita coisa que já está pronta. Se está marrom, dentro ou fora do Brasil, é porque é uma obra em execução. E se está preto, é porque não tem obra, está em nível de projeto. Esse projeto pode ser antigo, esse projeto pode ser novo, estou só repetindo. Mas só para você manter clareza do que você vai encontrar quando você acessar essa apresentação. São todas multimodais, a gente está falando aqui do maior rio do planeta Terra, o Rio Amazonas, que inclusive começa aqui em Manaus, né? Ele deságua no Atlântico em Macapá, é um dos destinos mais lindos do planeta, inclusive. Visitem o Amapá, além de passear por Manaus, o Amazonas e todos os estados brasileiros. Aí você tem a BR-156, que conecta o Brasil à França. Esse marronzinho na 156, ele deve ser concluído no final do ano que vem, pela primeira vez na história do continente. A gente vai ter uma conexão rodoviária do Brasil com a França. E a 174, que é em Rondônia, ou Roraima, desculpe. E assim vai. Não, prometo que eu não vou entediá-los. Rota 2, que passa pelo estado em que nós estamos neste exato momento, estado do Amazonas. A rota 1 ficou ali em cima, rota 3, quadrante Rondon, os destaques de cada rota. E aí vai. Só para mostrar o que tem, tá? Que é o que você vai encontrar no site do Ministério do Planejamento e Orçamento. Para terminar, pessoal, eu já terminei, a apresentação é isso aqui. Para terminar, pessoal, é só reforçar, terminar de forma muito pessoal mesmo, a riqueza de participar disso aqui. A despeito da minha imensa síndrome de impostor, de ser colocado pela ministra Simone para liderar esse trabalho nos últimos 2 anos e 9 meses, ter vindo da academia, com um aparato, assim, com tese de doutorado sobre TCU, com um aparato de olhar para criticar, de encontrar o que está diferente, de apontar como deve ter feito, ter transitado para, de fato, fazer, lidar com as condições reais das pessoas que estão lá todo santo dia, de atravessar e fazer coalizões com os outros ministérios, com pessoas que estão pensando dentro da sua chave, mobilizar e sensibilizar o Congresso Nacional com a sua miríade de ideologias, com 1000 assuntos na cabeça, e você lá bater na porta de cada um e falar disso aqui, conversar com ministros de outros países e pensar que você está tentando fazer cumprir a Constituição do Brasil, é algo, e eu disse que eu ia terminar em nível pessoal, é algo que eu nunca vou esquecer. E eu acho que isso enriquece muito. Pensar esse exercício empático, pensar como que o outro lado está fazendo na hora de contribuir. Então, eu apresento aqui de forma muito humilde, com muita alegria de voltar ao Amazonas, e agradecendo mais uma vez ao Ibraop e ao TCE daqui pelo convite. Obrigado.